Fala galera, Augusto Ribeiro aqui diretamente do Couto Pereira, né? Fazer um pós-jogo rapidinho do Atletiba. Já adianto, se você torce para outros times, eu vou chegar em casa e vou fazer um vídeo sobre tudo o que aconteceu na rodada aí. E o bicho pegou, muita coisa mudou. E será que o Atlético ainda tem chance? O que aconteceu com o Coritiba desde os 26 do primeiro tempo, estava com um a menos. Bruno Melo, que pra mim, a primeira falta, não sei se ele pegou na bola ou não. Mas se, no caso, as duas seriam para amarelo, tanto a falta quanto o atraso de jogo lá. Foi juvenil, não poderia ter feito isso. Bruno Melo, que é um bom jogador, só que não pode cometer esse tipo de erro no Atletiba. Comprometeu e muito o jogo do Coritiba já no primeiro tempo, com 26 minutos. Depois disso, a gente teve um Atlético que atacou muito mais o Coritiba, e o Coritiba que soube se defender. Teve perigo, teve defesa do Pedro Morisco, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mas não conseguiu machucar de verdade, levar muito perigo pro Coritiba. E o Coritiba chegou, teve chance, mas teve aquele velho problema de fazer o gol. O Coutinho teve um arremate de fora da área ali, mandou a bola muito longe. No segundo tempo, Mozart tentou coisa diferente, tá? A gente viu o Coritiba pela primeira vez, claro, estava com um a menos, mas sem um centroavante fixo. E funcionou, porque conseguiu criar com o Ronier ali. O Ronier tentando quebrar as linhas. O Ronier, a galera aqui, com o Ronier ali. O Vini Paulista por um lado, com o Carlos De Pena ali. O Coritiba conseguiu atacar o Atlético mesmo com um a menos. Gostei das mexidas do Mozart e gostei do time do jeito que tava. Claro, tava com um a menos, a gente não tinha uma referência. Mas o que adianta um cara de referência, sendo que o Coritiba não conseguia jogar bolas lá. Precisava alguém que conseguisse quebrar a linha e que tivesse velocidade. E conseguiu. Conseguiu algumas oportunidades com o Ronier ali, nada muito claro, mas conseguiu arrancar escanteio. Aí teve uma bola que o goleiro quase entrou com a bola para dentro do gol. Eu queria ver muito no vídeo que ainda não vi. Foi um Coritiba que tentou atacar mesmo com a menos. Jogou bem o seu jogo. Mas o Atlético mais superior, com posse de bola, não conseguiu quebrar a última linha do Coritiba. E aí agora fica bem complicado pro Atlético. Eu não sei o torcedor do Atlético se tá me seguindo aqui ou não, que tem alguns seguidores, mas assim, a situação é delicadíssima do Atlético. Facilitou que o Criciúma empata na rodada, tem alguns resultados ali ajudaram, teve confronto direto de Goiás e Chapecoense, mas o Atlético agora entra no modo desespero, tem que vencer a todo custo o Amazonas e fazer um bom resultado no mínimo contra o Goiás, para chegar nas últimas 3 rodadas com chance. Se não ganha do Amazonas e não ganha do Goiás, dá adeus de vez. O Coritiba tem que abrir o olho agora, porque não pode vacilar com os outros times, mas o empate não era ruim, continua líder, não fez um jogo ruim, tem que jogar tudo nos próximos jogos agora e não pode vacilar. Acredito que o Coritiba vai subir, mas precisa jogar mais, porque ali não pode vacilar, a Série B não perdoa e não adianta, se você tá lá na frente o campeonato todo e na última rodada tem que fazer seus pontos. Os confrontos do Coritiba é mais com a parte de baixo da tabela, chega a ser um pouco perigoso, porque o Coritiba não foi tão bem contra times da parte de baixo da tabela, mas acredito que de modo geral foi bem hoje no Atletiba, mesmo com um a menos. Teve um lance do pênalti, que eu quero dar mais uma vista lá, um pênalti que por uma falta anterior ali não foi dado, tá? Mas o Daronco já tava dando pênalti, que pra mim pareceu que foi tocado na bola antes. Vamos ver o resultado, às vezes depois quando eu postar esse vídeo aqui já vou ter alguma conclusão melhor, mas a verdade foi um jogo igual, ninguém mereceu vencer, essa é a verdade, e mesmo o Coritiba com a menos também atacou o Atlético, e foi um bom jogo, na minha opinião, pro Coritiba. O Atlético já nem tanto. Deixe sua opinião aqui no canal, o que você achou desse jogo? Vou ter análise da rodada completa, curte os vídeos, vocês ajudam muito o meu trabalho. Tamo junto, até o próximo vídeo.